Você sabia que a corrida, ela lesiona mais do que o CrossFit? O índice de lesão da corrida, ela é muito alto. Se a gente for comparar a hora treino, por exemplo, da corrida com a hora treino de CrossFit, o índice de lesão ele é muito maior. E por que será que tudo isso acontece? Bom, quando a gente pensa em correr, dificilmente a gente pensa em aprender o movimento. Se a gente for fazer algum esporte, a gente sempre tem as primeiras aulas práticas, vai entender o movimento, vai praticar, fazer algum educativo e depois vai jogar. A corrida não, a gente simplesmente pega o nosso tênis, calça e vai correr, né? A gente faz isso desde criança. Então a gente nunca aprende qual é a melhor forma de fazer tudo isso. Só que dependendo de como a gente corre, dependendo do movimento que a gente faz, a gente pode gerar sim muita sobrecarga para algumas regiões do nosso corpo, uma ou mais. E aí isso com o tempo, e se a gente for pensar também no aumento de intensidade ou de volume de treino, a gente pode culminar sim em alguma lesão. E aí muitas vezes o corredor, quando ele vai se profissionalizar um pouco mais ou deixar de ser tão amador e seguir um treino mais constante, ele acaba se preocupando em planilhar, em pensar na intensidade, no volume e muitas vezes fazer um fortalecimento. Só que isso nem sempre é o suficiente. Eu pego muito caso de pacientes que fazem um acompanhamento, fazem um fortalecimento muscular, mas mesmo assim eles têm alguma lesão. E aí quando a gente vai fazer a avaliação biomecânica, a gente identifica várias alterações posturais e isso que gera toda essa queixa do nosso paciente. Por que o fortalecimento em si, ele às vezes não é capaz de resolver tudo isso? Porque quando a gente vai fazer algum movimento, a gente tem um programa motor no nosso cérebro que já sabe que músculos que ele vai recrutar, em que tempo que ele vai recrutar, com que força que ele vai recrutar. Então, independente de ter um músculo forte ou um músculo fraco, ele vai usar os músculos que ele já está mais acostumado a usar. Então, muitas vezes fazer um fortalecimento não significa que você vai ser capaz de mudar a tua biomecânica, né? Então, são coisas diferentes. Por isso que os exercícios funcionais, eles são super importantes. E aí você precisa entender que o exercício funcional, ele precisa ser focado para você. Então, às vezes, o exercício ele vai ser importante para uma pessoa para corrigir uma determinada alteração de movimento, que para outra não vai ser. Para outra precisa ser algum outro exercício, porque é alguma outra alteração e por aí vai. Então a gente precisa entender muito bem como que o nosso paciente está realizando aquele movimento, no caso a corrida, para a gente conseguir entender o que a gente vai precisar corrigir e que exercícios são os melhores para ele. Então é isso, espero ter esclarecido todas as dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma ou alguma sugestão para tema, pode comentar aqui pra gente, a gente se vê no próximo vídeo.